Os animais de estimação mais fascinantes do mundo antigo. A relação entre humanos e animais vem evoluindo há milhares de anos. E os companheiros animais são tão amados hoje quanto eram no mundo antigo. A história dos animais de estimação é fascinante e é uma parte importante da história humana. Contamos com os animais tanto para sua companhia quanto para o trabalho. Eles têm sido amigos e ferramentas, e durante todo o tempo aprendemos a depender deles quando precisamos. No entanto, nem sempre foram apenas cães e gatos. Animais de estimação na história antiga consistia em criaturas dos mais variados tipos e espécies. Répteis, pássaros, peixes e muitas outras criaturas vivem conosco desde os tempos imemoriais. Imperadores e ditadores romanos esbanjavam seus animais de estimação com amor e bugigangas. Os povos indígenas do hemisfério ocidental tinham raças únicas de cães, que conseguiram sobreviver muito tempo após a colonização europeia. Esses animais de estimação históricos são tão fascinantes como sempre e nos dão um vislumbre da vida cotidiana de nossos ancestrais. Animais de estimação dos índios pré-colombianos. Os povos indígenas da América pré-colombiana tinham raças de cães únicas, muitas das quais ainda existem hoje. Os cães podem ser encontrados em praticamente qualquer lugar onde os humanos se estabeleceram, e isso incluía a América pré-colombiana. Antes da chegada dos europeus, os nativos americanos viviam com cães domésticos que tinham raízes genéticas na Ásia. É provável que os migrantes asiáticos que atravessaram a antiga ponte terrestre de Bering, da Rússia ao Alasca, trouxeram seus companheiros caninos para a jornada. Muitas dessas raças ainda sobrevivem hoje, incluindo o Malamute do Alasca, o cão de trenó inuites, o Chihuahua, o pelado mexicano, cães da Groenlândia e o cão calvo peruano. Surpreendentemente, testes genéticos mostraram que essas raças nativas foram expostas a muito pouco cruzamento com os cães europeus que chegaram com os primeiros colonos. Eles ainda são raças relativamente puras, mesmo após séculos de coabitação. O cavalo de Calígula. O imperador romano Calígula tentou fazer de seu cavalo de estimação um senador. Todo mundo ama seus animais de estimação, mas todos nós conhecemos aquelas pessoas que definitivamente levam um pouco longe demais. Na Roma Antiga, esse cara era o imperador Calígula. Calígula é lembrado por governar com mão de ferro e ser assassinado apenas 4 anos depois de seu reinado. Alguns dizem que ele era louco. Calígula também tinha um cavalo de estimação chamado Incitato. O cavalo era seu bem mais precioso e amigo mais próximo, e ele tratou Incitato tão generosamente quanto a si mesmo. De acordo com algumas fontes antigas, o cavalo vivia em uma manjedoura de marfim e sua baía era de mármore cinzelado. Incitato tinha até a sua própria casa, que era ocupada por uma coleção de escravos encarregados de manter o cavalo o mais confortável possível. Ele tinha total liberdade sobre os móveis, cobertores de púrpuras exuberantes para mantê-lo aquecido e um colar de joias feito das melhores pedras. Alguns relatos dizem que Calígula, decepcionado pelo Senado romano, planejava fazer de Incitato um cônsul oficial, com autoridade para negociar com dignitários estrangeiros. Infelizmente, esse momento da história nunca aconteceu, porque Calígula não viveu o suficiente para que isso acontecesse. As esposas da antiguidade preferiam seus cães de colo aos maridos. Os antigos gregos e romanos adoravam cães, até mesmo os reverenciando até certo ponto. Eles eram admirados por sua lealdade e espírito gentil, bem como por suas proezas de caça e habilidade de trabalho. No entanto, os cães de trabalho não eram os únicos caninos populares da época. Os cães de colo eram incrivelmente comuns, e os mais populares era a raça conhecida como Melitaen.
Devido à sua intensa popularidade, esses cães foram fortemente importados de uma pequena ilha na costa da Itália. Esta raça não existe mais, mas sabemos como era porque os antigos deixaram muitas ilustrações. Eles eram pequenos e brancos com muita pelugem e um nariz pontudo. Alguns estudiosos antigos escreveram sobre o amor extremo que as pessoas sentiam por esses animais. Dizia-se que uma mulher ficaria feliz em ver seu marido morrer se isso significasse salvar seu cachorro. Gatos no Egito eram mais adorados do que são agora. Gatos e humanos vivem juntos há quase 10 mil anos. A evidência mais antiga que temos é um gato de 9.500 anos que foi encontrado e enterrado junto com seu dono na ilha de Chipre. No entanto, são os antigos egípcios que recebem o crédito por transformar esses felinos ferozes nas criaturas fofinhas que conhecemos e amamos. Pesquisadores descobriram que todos os gatos vivos hoje são descendentes daqueles criados no Antigo Egito. Enquanto os gatos foram introduzidos pela primeira vez na vida doméstica para caçar pragas, gerações de reprodução seletiva os tornaram mais dóceis e amigáveis aos humanos. Eles começaram a ser reverenciados, com alguns até sendo imortalizados como múmias. Alguns de seus comportamentos começaram a aparecer na mitologia e suas peculiaridades de personalidade foram aplicadas a seus deuses. Por exemplo, Bes, um deus da mitologia egípcia, conhecido por ser um guardião de todas as crianças, às vezes era representado com feições de gato. As gregas antigas e os patos e gansos. As mulheres gregas antigas gostavam bastante de pássaros, especialmente patos e gansos. Em algumas culturas antigas, era tão comum ter um pássaro em sua casa quanto um gato ou cachorro nos dias de hoje. As mulheres gregas antigas gostavam particularmente de seus pássaros de estimação, com muitas espécies comumente mantidas em casa como animais domésticos. Os mais populares eram patos e gansos, com algumas mulheres tendo dezenas deles como animais de estimação pessoais. Existem imagens preservadas em cerâmica antiga que mostram patos não apenas em casa, mas escondidos sob as mesas de jantar e outras partes da casa. Eles receberam tanta liberdade e amor quanto os cães ou gatos modernos. Os pássaros eram vistos mais como animais de estimação para as mulheres naqueles dias, mas havia uma grande diversidade de pássaros disponíveis para eles. Há evidências e registros arqueológicos de que as pessoas mantinham galinhas, galos, garças, grus, codornas, cisnes e outros pássaros como animais de estimação por toda parte. As romanas tinham cobras de estimação. Em Roma, mulheres grávidas e bebês dormiam com suas cobras de estimação. Na época romana, era bastante comum manter uma cobra de estimação em sua casa. Eles eram brilhantes para manter camundongos e outros roedores fora das lojas de alimentos, mas eram muito mais do que ferramentas práticas. Escritores antigos relatam cobras que dormiam com crianças e deixavam pisar, não ficavam zangadas quando eram acariciadas. Eles eram considerados os guardiões do armazém. Assim como hoje, nem todos gostavam dos animais. Alguns achavam as serpentes revoltantes e muitas vezes as ligavam negativamente a estrangeiros exóticos. Ainda assim, algumas pessoas estavam mais familiarizadas com suas cobras de estimação do que estão nos dias de hoje. Eles ficavam soltos pela casa e às vezes beijavam seus donos nos lábios. Há até rumores de que algumas pessoas os usavam em volta do pescoço, pois seus corpos frios seriam usados para afastar o calor. A Rainha Isabel e os papagaios.
A rainha Isabel da Espanha ficou fascinada por papagaios do Novo Mundo. Os papagaios são alguns dos pássaros mais bonitos da natureza, e os humanos são fascinados por esses animais há milênios. Os egípcios adoravam papagaios e os romanos construíram aviários ornamentados para abrigar papagaios, e alguns até construíram gaiolas de marfim para seus animais de estimação pessoais. Quando Colombo retornou pela primeira vez em 1493 de sua viagem através do Atlântico, ele presenteou 2 papagaios da Amazônia cubana à rainha Isabel como um presente real. Ela ficou fascinada pelos pássaros e mais tarde enviou cartas pedindo mais. Um imperador chinês inventou o primeiro aquário dourado. Os peixes podem ser tão fascinantes quanto bonitos, e as pessoas na China antiga sabiam respeitar essas criaturas aquáticas. Um imperador chamado Zhu Yuzhang, também conhecido como Imperador Hongyu, é possivelmente o primeiro na história a desenvolver um aquário que lhe permitia manter seus animais de estimação em sua casa. Ele fundou uma empresa de porcelana encarregada de projetar uma enorme banheira em forma de tigela para seus peixinhos dourados. A empresa obedeceu e criou o que é considerado o primeiro aquário. As tigelas não eram as criações mais higiênicas, mas faziam seu trabalho bem o suficiente. Os antigos romanos amavam os macacos. Os antigos romanos mantinham macacos de estimação e eram tão travessos quanto você imagina. Pode parecer uma má ideia manter um macaco selvagem em sua casa, mas isso não importava para os antigos romanos. Estudiosos afirmaram que os macacos de estimação mais comum eram provavelmente os macacos de Gibraltar, mais conhecido como macacos berberes, do norte da África, e os gelados da Etiópia. Muitos foram treinados para realizar tarefas extraordinárias, incluindo tocar instrumentos rudimentares, dançar sob comando e até montar cabras. Alguns macacos habilidosos podiam até arremessar lanças enquanto montavam uma cabra. Macacos de estimação era uma visão bastante comum, embora nem todos fossem fãs desses símios problemáticos. Muitas pessoas os consideravam um grande aborrecimento e um sinal de um estilo de vida excessivamente luxuoso. Mas seus donos consideravam seus macacos um membro da família. Os meninos brincavam com os macacos como você faria com um cachorro, e alguns eram mantidos na coleira e levados em público. Os babuínos maltratados pelos antigos egípcios. Os antigos egípcios possuíam babuínos como animais de estimação, mas eram frequentemente maltratados. Enquanto a história está cheia de amantes dos animais, a triste verdade é que muitos animais de estimação do passado foram terrivelmente maltratados. Vejamos, por exemplo, os babuínos do Antigo Egito. Arqueólogos encontraram evidências de que babuínos e outros símios viviam próximos aos humanos no Egito. Os babuínos eram frequentemente mantidos como símbolos religiosos, e outros macacos eram mais comumente possuídos como animais de estimação. Infelizmente, as evidências também mostram que esses animais eram frequentemente tratados com brutalidade. Muitos foram encontrados enterrados com ossos quebrados, e outros mostraram sinais de que seus ossos haviam sido fraturados repetidamente apenas para curar e serem quebrados novamente. Acredita-se que esse abuso foi infligido aos animais como forma de punição por um delito. Arqueólogos forenses podem até dizer que alguns dos macacos tentaram proteger suas cabeças da punição analisando as fraturas nos braços. No entanto, os antigos egípcios começaram a tratar melhor seus babuínos. Apenas os babuínos mais velhos mostraram esses sinais de abuso, e com o tempo fica claro que os animais foram tratados com menos dureza.
E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia os animais de estimação do mundo antigo? Qual das criações de animais de estimação mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!